Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre nos envolva agora e sempre. É uma alegria muito grande estar essa noite com vocês, principalmente quando a gente vai falar um pouquinho de Jesus. Porque cada vez que eu penso sobre Jesus, eu me empolgo de uma tal maneira, porque ainda bem que eu escolhi a doutrina espírita e conheci a doutrina espírita, porque a gente consegue ver Jesus de uma outra forma. E é isso que a gente vai tentar fazer hoje, né? Não com aquela visão religiosa, né? Não com aquela visão de dependência, mas de cooperação, de partilhar de problemas, partilhar das nossas aflições e dos nossos sofrimentos. Bem, para a gente começar a desenvolver o tema de hoje, nós estamos vivendo no nosso país um momento muito difícil. Eu acredito que é o início de uma transformação e nós precisamos acreditar nisso. E todos nós estamos tentando, de alguma forma, se assegurar de um caminho que nos dê o mínimo de segurança possível, que mantenha a nossa identidade naquilo que nós acreditamos e naquilo que nós somos. Então, eu, como empresário, imagino as pessoas que trabalham uma determinada empresa hoje, todo mundo está vivendo essa condição de instabilidade que não é bom para ninguém. E a gente fica pensando, mas para onde eu vou? Que caminho eu vou tomar? Aonde eu vou chegar? Quais são as ações que eu devo executar para que eu amenize o mínimo possível a minha aflição, o meu sentimento de ansiedade, porque é o que nós todos estamos vivendo nesse momento. Por mais que você tenha um negócio seguro, nós não podemos dizer que hoje nenhum negócio é seguro. Mesmo porque nós estamos vivenciando uma experiência de transformação tecnológica no mundo, que o nosso trabalho, em algum momento, talvez não vai existir mais. Eu já tenho um planejamento para a minha empresa que daqui a 7 anos ela vai fechar. Ela vai fechar, mas como é que você fala? É porque as mudanças tecnológicas que estão acontecendo não vai mais precisar o tipo de empresa que eu tenho, porque ela será ultrapassada. Como nós vimos o que aconteceu quando o pessoal lançou o Blu-ray, né? Quem tem Blu-ray? Quem que uma tecnologia, ou seja, foi lançado e em pouco tempo já não existia mais. Por quê? São tudo mídias, eletrônicas. Você usa o pendrive, você acessa direto Netflix. As locadoras acabaram. Quem imaginava, vou montar uma locadora? Quem tinha uma rede de locadora, acabou. Por quê? Porque a gente, de repente, nós vivemos tão apaixonados naquilo que a gente faz, que a gente não consegue ver à frente. A gente não consegue entender o movimento que tudo está tomando e que em algum momento vai nos afetar. O que nós estamos vivenciando hoje, o quê? Esse despertar de tudo que está ocorrendo quanto à corrupção, está gerando, está tendo um efeito ao qual todos nós estamos inseridos. Não importa em que partido você votou. Não adianta você falar que você é esquerda ou direita, nesse momento, todos nós estamos na mesma situação. E aí, como é que eu vou trilhar? Porque como é que eu vou chegar em determinado ponto se às vezes eu não sei nem que ponto eu vou chegar? E é isso que normalmente acontece com a gente.
Quando a gente começa a realizar uma determinada tarefa, a gente nem sabe para que vai realizar essa tarefa, por que vai realizar essa tarefa. Então nós temos que ter em nós a nítida, né, compreensão de que o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, qual é a razão de eu estar fazendo, de que forma eu estou fazendo e para quê, aonde eu quero chegar, né? Isso no mundo privado das indústrias, isso é normal, qualquer empresa tem que ter um planejamento. Para quê? Porque planejar o que é? Planejar é ver antes. Esse é o significado de planejar, é ver antes. Ou seja, você está mentalizando algo em determinado tempo, em determinado lugar, de alguma forma. Aí, mentalizando isso, você vai pôr o quê? Toda uma meta de acontecimentos que você deve cumprir para que você chegue até lá. Só que no meio do caminho, as coisas estão difíceis, né? Nem sempre, vamos dizer, você está planejando comprar a casa o ano que vem, só que daqui 2 meses sua empresa quebrou. Não pagou nenhum fundo de garantia. O que você vai fazer? Você vai ter que realinhar todo o seu planejamento para que você haja de uma outra forma. E é interessante que hoje, mesmo quando a gente fala, olha, vamos visitar um amigo, ou você que é profissional, vai visitar um cliente em algum lugar, o que a gente usa para chegar até esse cliente? Antigamente a gente tinha que ir lá pegar o danadinho, né, do guia, aí você vai aqui, ali, mesmo porque antigamente as coisas demoravam um pouco mais para acontecer, para construir uma avenida, nossa, era 5 anos para construir uma avenida. Outro dia eu fui num lugar aqui, a 10 quilômetros da minha casa. Eu cheguei lá, tinha uma avenida que eu nunca vi na vida. Eu falei, gente, mas de onde apareceu essa avenida? Mas assim, uma coisa, ou seja, nós estamos num momento tecnológico que as facilidades, quando se tem competência e vontade, elas acontecem. E aí você chega num lugar e fala, gente, e agora? Desapareceu a avenida que eu ia pegar? Ou ela mudou de uma tal forma que eu não consigo chegar lá. Então, qualquer guia hoje é um risco, porque 1 ano depois se muda tudo. Aí nós tivemos o que? O GPS, né? Todo mundo tem no seu carro, no seu celular. Antes a gente comprava o GPS, agora não. Qualquer celular, você baixa o GPS, o Google Maps, né? Você põe lá, ou o Waze, para você chegar num determinado lugar. Você põe lá, né? E ele vai te dar quanto tempo você vai levar se não tiver nenhum acidente no meio do caminho. E vocês já viram lá que lá tem a rota mais rápida e a rota, vamos dizer, mais próxima. E às vezes a gente aperta lá numa rota mais próxima. E aí você começa a se enfiar no meio de umas ruas que você fala, meu Deus do céu, o que é isso? O pessoal no Rio de Janeiro tem medo de usar o Waze. Vocês viram lá quantos casos, porque tem 2 ruas com o mesmo nome, e quando o cara não conhece o Rio de Janeiro, é meio perigoso usar o Waze no Rio de Janeiro, porque se você apertou sem querer a rota mais próxima, você vai entrar no meio de uma favela. E não é que as pessoas são ruins, é que você vai ser confundido com alguém que talvez eles achem que seja policial ou algum infiltrado, né? A violência não é assim do jeito que a gente imagina. Nós que moramos aqui na periferia sabemos como é que são. Nós temos conhecimento de onde moramos. Quem vem de fora, quem mora na Zona Sul, chega aqui, né, na Zona Leste, fala, nossa, o que é isso? Estranha. Então nós temos hoje recursos para chegar em determinado lugar, mas eu pergunto, é seguro? Você tem certeza que mesmo assim, com toda a tecnologia,
Se fosse na Europa, nos Estados Unidos, gente, eu digo para você que sim. Lá, realmente, as coisas são muito mais exatas do que aqui. Então, aqui a gente tem algumas dificuldades. Mas a questão, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: para todo movimento que a gente faz em direção a alguma coisa, a gente tem que ter uma base. Nós temos que entender por que nós estamos nos movimentando, com que sentido nós estamos nos movimentando. E aí é que é legal, nesses momentos de dificuldade que todos nós estamos passando, nós temos que ter uma rota segura. Uma rota segura no sentido que mesmo que a gente pegue alguma via tortuosa, ou com dificuldade, com buraco, ou algum lugar que você não conhece, você tem que estar seguro. Você tem que ter em você uma segurança de que eu estou bem, eu estou protegido, ou os meus valores são suficientes para eu me manter no caminho. A questão hoje, o que a gente vê acontecendo em todo o governo, eu não tenho dúvida que alguns deles traçaram um caminho, uma rota a seguir. Não, eu vou fazer isso, só que no meio do caminho começam a chegar as chamadas tentações. Quantos de nós não somos tentados? De repente você está vindo num caminho, N coisas podem acontecer para te desviar. E eu não tenho dúvida que todos esses que estão lá, que nos representam, que disseram para nós que seguiriam naquele caminho, mudaram as suas rotas. E mudaram por quê? Porque foram impelidos a isso, foram obrigados. Vocês acham que o Joesley colocou o revólver na cabeça do político e falou assim: você vai ser corrompido, senão eu te mato? Não. A conversa foi outra. É como aquela velha história, que no passado se dizia: todo homem tem um preço. Não. Não é isso que Jesus nos trouxe. Jesus nunca nos viu como mercadoria. Jesus sempre nos viu como seres, como Ele, entregue às tentações, mas quando você ligado ao Pai, sabedor dEle, você se comprometerá em permanecer na rota segura. E o que eu acho fantástico na doutrina espírita, justamente é isso. Porque mesmo ela nos trazendo a filosofia, a ciência, faltava-nos o quê? A ética, a moral. Do que adianta você ser um baita de um filósofo, você perguntar sobre tudo, pensar sobre tudo, mas se você não tiver um comportamento ético mínimo? Vocês duvidam da inteligência do Paulo Maluf? Aquele homem tem uma memória fotográfica, é impressionante. Se você cruzou com ele há 10 anos atrás, você vai ser seu Paulo? Aí ele falou: Carlinhos, lá do A Caminho da Luz. É impressionante. É de uma inteligência. Agora, inteligência com que objetivo? Com que comportamento ético? Eu não tenho dúvida que muitas das doenças que nós temos hoje, já existe cura. Já existe cura. Eu acredito que nós temos remédio para quase tudo. Adianta ter um homem que conhece tudo, ter toda a ciência. Adianta o Carlinhos conhecer sobre todos os espíritos, partilhar conhecimento com eles, mas na minha ação diária, no meu comportamento, eu não tiver valores.
Aí a doutrina nos trouxe o quê? Justamente algo que equilibra essas duas inteligências. A inteligência de pensar e eu digo que a inteligência de fazer, que é a ciência. A filosofia pensa e a ciência realiza pela matéria. Mas para que objetivo? Porque se você não tiver dentro de você um comportamento que se espelhe a como Jesus viveu, a gente não vai produzir nada, ou nós vamos produzir algo apenas para si próprio. O que a gente está vendo aí? O que não falta, né, no nosso governo é gente inteligente, porque gente, para ser tão corrupto, para se manter no erro, o cara tem que ser muito inteligente. Eu acredito, vamos falar a verdade, eu já menti, né? Todos nós temos aquela mentirinha, né? A gente até fala, é a mentira boa. Vocês já tentaram manter uma mentira? A inteligência que você tem que ter para não dar um fora, porque daqui a pouco você se entrega. Você tem que usar uma esperteza tal para manter uma inteligência uma mentira que é inacreditável. O bom é bom. Ele fala a verdade, ele não tem por que se preocupar. Se você age em prol de todos, age com a certeza daquilo que você acredita que é o bem para todos, você vai errar? Você vai falar o contrário? Não, porque aquela é a tua verdade. É a verdade que você conquistou. Agora, quando você está mentindo, meu amigo, você vai ter que usar todas as estratégias possíveis. Por isso que eu acho que no mal tem mais inteligência. Porque é difícil ser mal. Você tem que estudar, você tem que planejar toda a maldade, ou não é? Quando a gente quer se vingar de alguém. Vai falar a verdade, né? Você já não quis se vingar de alguém? Mesmo uma vingançazinha, como é que a gente faz? Você planeja, você vai pôr o horário, o dia, você vai ficar, vamos dizer, encenando o que você vai falar. Porque a maldade requer preparação. Para o bom, não precisa de preparação. Você viu um amigo, cara, você vai lá e já abraça. A mesma coisa quando eu entrei aqui, o coelho virou as costas, né? Eu parecia um espírito, apareci do lado dele do nada. Ele virou Carlinhos, a gente se abraçou. Agora imagina se a gente fosse inimigo. Já, né, ia ser aquela coisa, os padrões sociais, você já vai agir, eu tenho que ser polido, eu tenho que dizer que eu estou feliz, eu tenho que representar uma coisa que eu não sou. Não é assim? Não é assim no nosso trabalho? Aí é que a doutrina espírita nos traz com tanta propriedade o seguinte: se você não tiver a compreensão da ética do Cristo, todo o mais não vai adiantar. Por isso que a doutrina espírita nos colocou o quê? Qual é o nosso modelo e guia de um ser encarnado aqui? Jesus. Não falou mais nada, Jesus. Né? Tanto que Gandhi disse, se todos os livros espirituais da Terra fossem eliminados e ficasse apenas o Sermão do Monte, bastava. Bastava. Por que nós caminhamos? Porque o bom de Jesus é que Jesus por si só, ele não precisa de religião. Ele não precisa do nome de um padre, o nome de um bispo, o nome de um médium, o nome de um centro espírita, de uma igreja qualquer. Jesus é Jesus. Então a doutrina espírita reconhecer Jesus como a base, inclusive trazendo Jesus como o pensamento universal do bem. É dessa forma que Kardec nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo.
e segundo a nossa compreensão das leis que regem o universo, que regem, né, o mundo material e o mundo espiritual, nos dá a condição de entender as palavras de Jesus de uma forma diferente. E quando nós nos apegamos, não à figura dele, mas à sua palavra universal, à sua inteligência universal, que não quer dizer que é para os espíritas. Jesus não é para os espíritas, Jesus não é para os católicos, Jesus não é para os crentes, os evangélicos. Jesus é Jesus. Ele é um marco de apoio para todos. E por que nós temos tantas guerras? Por que a gente tem tanto confronto? Porque na nossa rota, ao invés de nós colocarmos Jesus na ponta dela, nós colocamos a nossa religião, o nosso padrão social, a nossa ideia filosófica, a nossa ideia de sistema político. O que nós estamos vivendo hoje aqui? Esse confronto, né? A gente abre as redes sociais, o que a gente vê é esquerda e direita, é aquela briga danada, e entre espíritas. E ainda alguns espíritas que querem tomar, pelo nome da doutrina espírita, algum lado nessa confusão toda. Como se a doutrina espírita fosse eu, como se a doutrina espírita fosse só o outro. Doutrina espírita é ela por si só. Você pode trabalhar de qualquer lado que você tiver. Se você estiver com ela, eu não tenho dúvida que você será o melhor dos esquerdas e você será o melhor dos direitas. Porque a sua base de pensar, a sua relação de igualdade, de justiça, está em Jesus. E aí a gente vê um monte seja palestras, seja religiões, que colocam Jesus numa distância tal. Se fala do Velho Testamento, se fala de efeitos, se fala da necessidade de compreensão dos espíritos, de conversar, de cura. Mas a gente não usa a base verdadeira, que é Jesus. Nós não precisávamos de mais. Tem até um pastor que eu gosto, que ele é meio revolucionário, ele briga com todos os outros, tal de Caio Júnior, não sei, né? Aí esse cara fala assim, nós não precisamos falar mais de mais, nós precisamos falar menos de menos. Menos de menos quem é? Jesus. Nós não precisamos buscar na Bíblia, buscar em livros, buscar dentro da doutrina, algo que represente a nossa verdade. A nossa verdade é uma só, na sua prática: Jesus. Então, quando nós conseguirmos nos manter no caminho, compreendendo o amor, o perdão, a compreensão da diferença, porque Jesus foi aquele que revolucionou tudo. Eu imagino, porque foi transgredir, Jesus transgrediu a todas as regras, né? Eu já falei isso numa outra palestra, né? Mas lembrando, antes de Jesus nós tivemos quem que também mudou o mundo? Sócrates, Platão, Aristóteles. E aí porque Sócrates nunca escreveu nada, e sim Platão, que trouxe o mundo das ideias, uma noção do mundo espiritual. Platão dizia do amor platônico, que é o amor egoísta, é o amor daquele que sofre por aquilo que não tem, é o amor da falta, né? Você sofre por aquilo que não tem. Se você comprou o carro que você queria hoje, amanhã você passa em frente à concessionária e vê outro carro. Você, mas não podia ter esperado um pouquinho, comprado outro? Mas será que não... Caramba, eu estou casado há 5 anos, mas será que eu não tivesse esperado um pouquinho, não tinha arrumado coisa melhor? A gente sempre está de olho na outra. E é uma relação o quê? É uma relação comigo mesmo.
É um sofrimento daquilo que eu desejo. Não existe o outro. Se o outro gosta de mim ou não, se ele gostar, você dá sorte. Se ele não gostar também, você fica nisso. Aí veio Aristóteles, com um amor um pouquinho mais legalzinho, que é o amor do momento, da alegria, do encontro, né? Ah, encontrei o coelho aqui, a gente se abraçou, como é que vai? O amor, o que eu estou vivendo aqui agora, é um encontro com vocês, é um encontro com conhecimento, com despertar, do pensar sobre as coisas. Que legal! É um amor do momento, é um amor que me pega, só que é o seguinte, o outro não tem importância. É tipo, né? Você gostou? Foi bom para você? Ah, foi. Ah, se não foi, também não tem problema. Porque o amor egoísta meu, eu vivi, cara. Foi bom? Problema seu. Platão era o desejo, o amor que nunca seria vivido. Aristóteles é o amor do momento, mas existe o outro nessa relação? Não. Aí vem Jesus. Vem Jesus e quebra esse pensamento linear da devolução das coisas, da lei do olho por olho, dente por dente. E Jesus fala, não, mais importante não sou eu, mais importante é você. Mais importante é aquele que eu amo. E a gente que é pai e que é mãe sabe o que é isso. A nossa vida é uma e antes da gente ter filhos. Porque quantas vezes, das vezes que minhas filhas ficaram doentes, né, internamente, mesmo sabendo que era absurdo, eu falava assim, meu Deus, não dá para você trocar só um pouco? Deixa eu sentir isso. Deixa eu passar por isso, tira dela um momento. A gente sabe que a gente é tão maluco que a gente pensa isso, como se a gente pudesse, porque o que quer é o amor pelo outro. E Jesus veio justamente revolucionar, sair dessa ideia egocêntrica, da ideia cósmica do mundo, de que tudo é uma sequência de coisas e eu tenho que encontrar a felicidade nessa sequência independente do outro. Então Jesus veio revolucionar, por isso que eu fico maravilhado quando a doutrina não buscou outra coisa. A doutrina simplesmente colocou quem é o nosso espelho e guia. Quem é que nós temos que colocar como exemplo? Simples, seco, Jesus. E a gente esquece disso. A gente às vezes vem para o centro, faz o tratamento, pede ajuda dos amigos espirituais, mas se eu não colocar Jesus ao meu lado, não imaginar que Ele está caminhando comigo, que Ele é meu modelo e guia, e eu haverei de agir como Ele, não ter dúvida. Ah, mas, quem ama é bobo. Quem é bom é bobo. Ah, mas quem ama, você viu aí, o mundo é dos espertos. Não é esse o mundo de Jesus. Quando Ele veio também o mundo era dos espertos, não tem muita diferença. Agora, quando a gente tem certeza daquilo que a gente não acredita, o que Jesus quer é que a gente saiba, que a gente internalize isso de uma forma que aonde você estiver, você será o mesmo. A gente já lembrou aqui em outra palestra, quando a gente conta quando o Chico, o tio dele, levou ele num prostíbulo para ver que estranho que era aquele rapaz que nunca se via com mulheres. Aí ele foi lá, entrou no prostíbulo, poxa tio, não era bem o que... Mas tudo bem, ele entrou lá. Alguns poderiam dizer, ele não devia ter entrado. Por que não devia? Eu sempre digo, brincando com meus amigos, eu gostaria, estou pensando, ir lá ver o carnaval. Você que é espírita, você acha que eu posso ir? Eu falo, você tem bala na agulha? Você tem bala na agulha? Ou seja,
Você tem capacidade de resistir às tentações? Se você tiver, vá. Qual o problema? O Chico foi. Meia hora depois, cadê? Onde estavam as mulheres? Estava tudo em volta dele fazendo evangelho. Eu vou contar uma história particular para vocês aqui, que aconteceu comigo. Imagina, o Carlinhos, dá palestra no A Caminho da Luz, tem programa de rádio, tem programa de televisão. Muito bem, eu fiz uma viagem para o exterior com um monte de amigos, empresários brasileiros, beleza, vimos muita coisa, aí voltamos, falamos, vamos conversar sobre tudo aquilo, vamos. Aí marcamos um restaurante, fomos para o restaurante, e beleza, quando foi na saída, um estava com aquelas vans, último tipo, sei lá quantas pessoas lá, um negócio, né? Vamos tomar uma cerveja num bar aqui que tem música, o pessoal sabe, não, vamos deixar os carros aqui e a gente vai para lá. E eu ainda, acabei esquecendo o celular dentro do carro. Eu falei, vamos. Não tem problema, qual o problema? Vamos lá. Fui, estava muito bom, vamos lá. Só que no meio do caminho eu comecei a perceber que, mas peraí, vocês falaram que estava indo para um lugar, você falou que estava indo para Vila Mariana, você está vindo para sentido Zona Leste? Não, mas deixa... Bem, resumindo, há uma boate aqui na Vila Formosa e que o carro já entra dentro da boate. Quando eu olho, está o quê? A 2 quilômetros do Caminho da Luz. Falei, meu Deus do céu. Imagina. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu estava sem carro, eu fiquei desesperado. Eu falei, não, vocês não vão. Não, senhor, você está com a gente, você vai ter que entrar. Aí eu falei, meu Deus do céu. Fiz uma oração e falei assim, olha, vocês me trouxeram aqui. Vocês sabiam que eu não sabia disso. Agora vocês vão cuidar de mim. Vocês vão cuidar de mim. Eu estou com meus amigos, gosto dos meus amigos. E Jesus, ele amava, ele nunca amou o certo. Jesus amava o certo e o errado. Ele amava. Mas eu falei, respirei fundo, aquilo que suava, né? Já imaginou, né? Você entra lá na boate, aí chega um rapaz e fala assim, não é você o Carlinhos? Que dá palestra na Caminho da Luz? Tem programa de rádio, de TV, né? Eu ainda não tinha programa de TV e rádio, graças a Deus. Aí tudo bem, entrei, fiquei sentadinho, segurando a cervejinha, fiquei na minha, quietinho, orando, pelo amor de Deus, que não aparecesse ninguém, porque eu sempre digo, né, centro espírita, quem vai é que está necessitado, né? Porque o bonzinho não vai no centro espírita, o bonzinho é bonzinho, ele está fazendo coisa boa, né? Então, normalmente, como é que a gente chega eu, pelo menos, cheguei no centro espírita perturbado. Aí eu falei, gente, só faltava eu lá, suando. Aí, estava tranquilo, graças a Deus, rezando ali. Aí, de repente, um amigo veio com uma prostituta e aí ele falou assim, aí ela veio com ele e falou assim, e o seu amigo, não gosta de mulher? Aí eu falei, não, meu amigo gosta, mas é que não é dessa forma aqui, uma pessoa espiritualizada. Eu falei, mas ele é o quê? Evangélico? Ele é o quê? Ele falou, não, ele é espírita. Poxa, posso conversar com ele? Aí ela falou, ela está perguntando se pode conversar com você. Eu falei, pode. Eu falei, sim, qual o problema? Aí a vez sentou do meu lado e falou, olha, está vendo aquela moça ali? É minha amiga. Ela está grávida. E ela quer tirar o filho. Você poderia conversar com ela? Por favor.
E era o Cafetão, o pai da... Aí eu falei, olha, não sei, depende dela. Se ela quiser conversar, tudo bem. Não. Foi lá, criou um espaço, foi lá, me levou e falou, ó, então, assim. Aí eu comecei a conversar com a moça. Comecei a conversar com a moça. Intuitivamente me vinha toda a história dela. E eu falava assim, essa filha, eu falava com a certeza tal, eu falava, essa filha vai mudar a sua vida. Essa filha vai te dar um novo caminho a seguir, eu não tenho dúvida. Mas ele não é o pai. Ele é o gerador. Essa filha é sua. Ela precisa vir. Já está no teu caminho. E aí, olha gente, foi 1h30 de choradeira. Um chora daqui, chora de lá. Aí eu já estava abraçado com a prostituta. Imagina alguém chegando lá e vendo um cara... Bem, resumindo, eu acredito que eu tenha conseguido fazer com que ela dê cartão do meu para me ligar, para, olha, o centro está aqui, Avenida Sapopemba, a gente tem um trabalho de auxílio à gestante. Aí o outro amigo que já estava bêbado falou que já ia dar um salário mínimo por mês para ela, aquele negócio, né? Quando o cara bebe, ou ele faz o mal, ou ele quer fazer todo o bem do mundo. Aí eu falei, menos, segunda onda, vamos deixar aqui. E, graças a Deus, quer dizer, eu fiquei pensando, olha que coisa. Eu pedi tanta proteção e eu consegui o quê? Me manter naquilo que eu acreditava. E depois os amigos nunca mais me convidaram. Porque ele falou, não, você vai tirar as meninas do mau caminho. Né? Não é isso. Mas a gente, quando a gente conquista essa certeza das coisas e nas dificuldades, porque quantas vezes vocês acham que dentro de negócio, né, o Coelho está mais ou menos num negócio parecido com o meu, que o cara chega lá com material para você falsificar o material do outro. Aí você, não, mas eu pago bem para você, eu pago 3 vezes o preço. Aí você fala, desculpa, mas eu não tenho preço. Você conquista, o que nós precisamos no dia de hoje não é de muita coisa. O que nós precisamos são políticos que estejam com Jesus. Funcionários, trabalhadores, patrões que estejam com Jesus. Não apenas aquele Jesus que a gente põe embaixo do braço. Não aquele Jesus que a gente fala em nome dele. Jesus não quer ninguém falando em nome dele. Jesus quer que você fale como ele, que haja como ele, mesmo não falando nada. Porque tudo que Jesus quer é que a gente não fale. O que ele quer é que a gente haja, mas haja corretamente, com caridade, sem julgamento, sem cor, sem padrão social. Quando nós entendermos isso, nós vamos compreender a base principal da doutrina que nos dá esse eixo, sim, de utilizar a inteligência, a ciência, mas com uma base ética, que nos mantenha nesse caminho, que é o caminho seguro. Porque quando nós estamos seguros, mesmo que a gente dê uma volta para chegar no mesmo lugar, nós chegaremos íntegros e sem culpa, sem lamentação. Então, quando nós tivermos a certeza, nós vamos precisar de muita teoria, né? É interessante que eu fiquei por 9 semanas aí fazendo um curso na área de administração, na área de coach, né, que a gente fala, né? Que é o treinador de pessoas, os líderes que constroem líderes. Aí você recebe um monte de técnica, um monte de estratégia, né? Foi legal, porque aí você vê como os americanos lidam
como é que eles nos avaliam, como é que eles nos manipulam, como é que as pessoas inteligentes nos manipulam. Aquilo me deu uma aflição muito grande, porque a minha preocupação era de tentar saber quem era cada um daqueles que estavam no curso, quais eram as suas fundamentações, porque se você dá um instrumento inteligente na mão de um homem sem caráter, sem moral, ele pode destruir muita coisa. Então, quantas vezes a gente não pede para Deus para a gente ganhar na lua, né? Já foi na Mega Sena, acabou, né? 3 ganharam aí. E por que a gente não ganha? Porque Ele sabe que a gente não tem bala na agulha para aguentar o negócio. A gente não tem. Então é melhor ficar com o dinheirinho que a gente tem mesmo. Né? Eu sempre brinco, porque se eu ganhasse na Mega Sena, eu montava um centro espírita em Paris. Não ia mais estar aqui. Então, Carlinhos, fica aí duro, trabalhando, brasileiro, tal, porque você ainda não conquistou todos os valores necessários para que você consiga se manter no caminho. Cada um de nós tem um limite, tem um aprendizado, mas o importante é que a gente compreenda isso. E isso é que a doutrina espírita nos leva a pensar sobre nós, a buscar aqui nós viemos aqui, a tentar entender o que está acontecendo comigo enquanto efeito. Por que eu sofro? Por que o que eu faço não dá certo? Por que eu tenho dificuldade de lidar com esse filho? Por que eu tenho dificuldade de lidar com esse outro companheiro? Tudo isso é só o efeito de uma causa anterior. E quando a gente se torna espírita, é isso que a gente tem que fazer. Não é questionar o porquê, mas é buscar a causa. E ter paz, compreender por que devemos passar isso ou por que não devemos, porque não é uma regra. Eu sempre falo que o maior problema foi Chico ter escrito o livro Ação e Reação, que não deveria se chamar Ação e Reação, porque ação e reação é uma lei da matéria, né? É uma lei de Newton, se eu não me engano, a terceira lei de Newton, né? Da filosofia material dele, e que uma força colocada à frente de outra responde na mesma intensidade e direção. Não é assim. Nós somos espíritos, não somos matéria. Tudo pode mudar. E quando você pensa e você tem essa noção, você pode realizar coisas grandiosas, mesmo que você venha com dificuldades. Mas porque normalmente as pessoas falam, mas por isso que eu sofro. Se coloca na situação de vítima para não poder trabalhar isso. Não é nada pré-escrito, nós temos um caminho. Só que, como eu falei, o GPS espiritual, ele é exato. Nós vamos chegar lá. Só que tem uma coisa no meio do caminho que se chama livre-arbítrio. Pode ser que você estava lá, você planejou, não, eu vou chegar nessa encarnação e vou direto para o ponto. Aí você ia casar com a Mariazinha, mas a Josefina tinha atrações diferentes. E eu resolvo sair do caminho. Eu vim para realizar uma determinada profissão, mas na realidade eu quero ser outra e eu vou sair daqui. E o que vai acontecer? Talvez você não vai chegar aqui, às vezes, nessa encarnação, mas você está no caminho. E em algum lugar, se você quiser, você acelera isso. É de você.
é livre-arbítrio. Nos foi dado essa condição, é escolha nossa. É isso que é o legal da doutrina espírita. A gente não acredita que, já imaginou? Pô, se você conquistou a cura num determinado tratamento na casa espírita, não é a casa espírita, é você. É você que conquistou isso. Não é o médium que está aplicando o passe. O médium está se colocando à disposição o quê? Para que a tua vontade se realize em você. Porque já imaginou se chegasse aqui uma fila no centro, aí os espíritos falavam assim, não, hoje é aquele ali, ó. Gostei da cara dele, simpático, se veste bem, aparentemente, como se fosse algo fora de nós. Seria uma injustiça, né? Como outras doutrinas vendem. Não, vem para cá, que quanto mais você dá, mais você recebe. A gente fica negociando com Deus. Não é assim. É o que Jesus é. Amor. Entrega ao outro. Responsabilidade para com o outro. O que é a caridade na doutrina espírita? O tanto que a gente faz. Na realidade, a caridade material não é da doutrina espírita. É para o espírita. Porque é senão uma técnica. Eu começo a ajudar, ajudo, né? Vamos falar a verdade, a gente ajuda para obter alguma coisa. Aí a gente vai ajudando e vai começando a gostar daquilo, e aquilo vai ficando parte de nós, quando você vai ver, você está ajudando, e nem está percebendo que está ajudando. Aí você conquistou a verdadeira caridade. E aquilo faz parte de você. Então, quando você lidar com alguma circunstância na rua, você não vai pensar duas vezes, você vai agir. Porque é a prática, é o exercício diário. E nesses 33 anos de Jesus, foi um exercício diário, a cada segundo. Ele não perdeu um só segundo. Ele aproveitou todo e foi o exemplo máximo, porque se não fosse, gente, não perpetuaria até hoje as suas máximas. O conhecimento que ele nos deixou, chamado Boa Nova, Kardec nos coloca que é universal, é indiscutível. Você pode ter a religião que você quiser, você pode vir ou não ao centro, você pode ler ou não qualquer coisa. Se a gente se baseasse nele, tudo que está acontecendo aí, não aconteceria. Simplesmente não aconteceria. Então, para que a gente encerre, né? Eu trouxe relembrar Jesus, porque é difícil. Nós estamos vivendo um tempo conturbado. Aí a gente vai buscar técnica, né? Igual eu fui buscar técnica para ver se eu melhoro minha vida, mas não é a técnica em si. É a vontade de realizá-la com ética, com respeito ao próximo, porque tudo bem, eu posso aplicar uma técnica que eu vou ganhar, mas e o outro? Será que o outro vai ganhar? Será que em detrimento do outro? Né? A gente vê por que o mercado tem essa guerra que está acontecendo, né? Essa concorrência, um querendo matar o outro, porque a gente não consegue pensar que a gente pode conviver todos em harmonia se a gente respeitasse um outro, né? Não. Um quer tirar mais dinheiro, cada um que sobe lá quer tirar mais dinheiro, o outro que quer se dar bem, o outro. E olha que a gente tem uma bancada evangélica, né? Não é o rótulo que faz o homem, não é ser espírita, não é ser evangélico, não é ser da Umbanda, é ser eu, é ser Jesus em mim, é ser Deus em mim, é perpetuar essa busca que, graças a Deus, tem toda uma justiça. Vamos ter que reencarnar várias vezes aqui, às vezes eu fico revoltado, né? Eu falo, pô, mas por que eu nasci aqui, na Zona Leste?
Que quando eu nasci na Dinamarca, lindo, maravilhoso, andando de bicicleta em Copenhague, né? Sempre brinco. Porque a justiça não permite isso. Então, assim, melhora, Carlinhos. Quem sabe você nasce no Chile, aqui do lado, que está um pouquinho melhor. Não tem corrupção, né? Quem sabe você passa para o lado. Quando for na outra, né? Você vai para a Suécia, que está um pouquinho, depois você vai para a Dinamarca. Mas mesmo assim, e quando você chegar na Dinamarca, você vira ateu. Olha que estranho. A maioria deles lá são ateus. Não creem em Deus. Eu pergunto para você, é melhor aquele que crê em Deus e não faz nada? Ou aquele que não crê e faz o certo? Não é que ele não crê em Deus. Deus já está nele de uma tal forma que ele não consegue ver Deus fora. Eu não posso dizer que eu creio em Deus. Eu posso dizer que eu sei Deus. Você crê em Deus? Tudo que eu quero no final dessa encarnação é falar, eu não creio em Deus. Eu sei Deus. Ah, você é espírita? Não, eu sou Jesus. Espírita é só um rótulo. Católico é só um rótulo. Cristão é só um rótulo. O que a doutrina espírita quer é que nós nos modifiquemos, que sejamos melhores. Então, que vocês tenham uma semana maravilhosa, que a gente possa não olhar Jesus num quadro ou Jesus embaixo do braço, ou falando em nome dele. Ele não me deu nenhuma procuração para falar em nome dele. Ele só me deu conhecimento para tentar ser um pouquinho como ele, respeitar o próximo, entender que tudo que a gente é aqui é só um efeito. Não somos brancos, não somos negros, não somos pobres, não somos ricos, não somos bonitos, não somos feios. Somos quem somos, seres amados por eles. E que ao final da nossa vida, eu não tenho dúvida de dizer para vocês, gente, a gente só vai contar quem a gente ama e quem nos ama. O resto é só convenção, são só cursos bonitos, são só palavras bonitas, porque o que conta é a prática. Que Jesus esteja com vocês. Boa noite.